Entender o silêncio de um homem pode ser um enigma doloroso. Muitas vezes nos pegamos insistindo em alguém que mal faz um esforço para ficar. E a verdade é que por trás desse silêncio reside algo mais profundo do que imaginamos. É aqui que reside a sua oportunidade de mudar o jogo. O silêncio que ativa feridas ocultas. Quando um homem te ignora, ele faz mais do que simplesmente sumir do WhatsApp. Ele ativa, consciente ou inconscientemente, complexos profundos dentro de você. A rejeição, o abandono, a ferida narcísica que, como Carl Jung dizia, vive adormecida na maioria das mulheres. O pior é que, nesse processo, você começa a acreditar que o erro é seu. Pensa, se eu fosse mais magra, mais carinhosa, mais interessante, talvez ele ficasse. Ou ainda, se eu tivesse falado menos, ou mais, ou mandado aquela mensagem diferente, quem sabe ele não teria ido embora. Este tipo de pensamento é um veneno. Ele te enfraquece, alimenta o ciclo da dependência emocional e precisa parar agora. Vejo diariamente mulheres incríveis, fortes, sensíveis, inteligentes, vivendo como se estivessem em constante dívida afetiva, sempre tentando provar que são boas o suficiente. E o pior, fazendo isso por alguém que sequer tem consciência do próprio valor. Jung afirmou que aquilo que não vem à consciência retorna como destino. Se você não tomar consciência do seu valor, acabará vivendo o mesmo destino repetidamente, sendo ignorada, apagada, anulada. Mas sua alma sabe que algo está errado nesse padrão. Essa dor não é apenas sobre este homem, é sobre todas as vezes que você se sentiu invisível na vida. O jogo da transformação. Retomando o controle. O verdadeiro jogo da transformação começa aqui. Quando você é ignorada, a primeira reação é emocional. O impulso de correr atrás, de mandar mensagem, de pedir explicações. O que acontece? Você entrega o controle. Entrega a chave do seu valor nas mãos de alguém que nem sabe o que fazer com ela. O inconsciente coletivo feminino foi condicionado por séculos a buscar validação externa. Quando você corre atrás de quem te ignora, apenas reforça esse velho roteiro, o da mulher que precisa ser escolhida para se sentir viva. Mas você não nasceu para isso. Você nasceu para se escolher. Quando você se escolhe, algo muda. O homem que te ignorava sente sua ausência. E essa ausência tem poder, mas apenas quando acompanhada de uma presença, a sua presença consigo mesma. Não adianta sumir do radar dele e continuar emocionalmente presa a ele. Isso não é sumiço, é autoabandono disfarçado, uma mulher que se retira em silêncio, mas com dignidade, consciência e clareza. Não some, ela se reposiciona. Esse reposicionamento muda tudo, pois mexe não apenas com o ego do homem, mas com o inconsciente dele. Muitos sequer entendem por que começam a se incomodar quando você para de enviar mensagens, mas sentem a falta do que não está mais disponível, a energia que você retirou, a leveza do espaço antes preenchido por sua entrega gratuita. Você não faz isso para provocar. Isso não é um joguinho, é consciência, é individuação. Jung falava sobre esse processo de se tornar quem você é sem depender do outro para validar sua existência. E isso, querida, é a coisa mais poderosa que você pode fazer agora. Quando você se conecta com seu valor, sua essência, sua alma, não há mais volta. O jogo vira sem esforço, vira em silêncio. O que o seu silêncio tenta te mostrar? Eu sempre digo às mulheres, deixe que o silêncio fale por você. Mas antes, aprenda a escutar o que ele quer te dizer. O que o seu silêncio está tentando te mostrar neste momento? A parte mais delicada é admitir que, por mais que queiramos nos valorizar, há uma voz interna que grita, e se ele me esquecer de vez? Essa é a armadilha mais cruel da mente feminina quando envolvida emocionalmente. Não é apenas uma questão de sentimento, é psíquica. Jung explicava que o ser humano projeta no outro aquilo que ainda não reconheceu em si mesmo. Quando você está apaixonada, não enxerga o homem como ele é. Enxerga o que você depositou nele, seu afeto, sua esperança, sua fantasia de completude.
Por isso dói tanto ser ignorada, pois parece que ele está desprezando tudo isso. Mas escute bem. Quando ele te ignora, ele não está rejeitando o seu valor. Ele está apenas mostrando que não tem consciência do que está diante dele. Isso não é sobre você, é sobre ele. Enquanto você continuar tentando convencer alguém a te enxergar, estará negando a sua própria visão. Do sofrimento à sabedoria. O poder da reconstrução é aqui que o jogo realmente começa a virar. Agora não se trata mais de saber o que ele está fazendo ou pensando, é sobre o que você vai fazer com seu próprio poder. Você vai continuar usando-o para se torturar com expectativas frustradas, ou vai usá-lo para se reconstruir, para se resgatar? Existe um tipo de mulher que, quando some, ela não desaparece. Ela se transforma. Ela reaparece maior, mais firme, mais bonita, mais viva. Não porque quis mostrar algo para alguém, mas porque no processo de voltar para si mesma, descobriu uma força que nem sabia que tinha. A forma como você reage à rejeição revela muito mais sobre sua história emocional do que sobre o relacionamento em si. Quando você sente aquele nó na garganta porque ele visualizou e não respondeu, ou porque o viu online e não falou com você, o que dói não é só o presente. É o passado inteiro que se ativa. A menina que não foi ouvida, a adolescente que foi trocada, a mulher que foi silenciada. Jung disse: enquanto você não tornar consciente o que está no inconsciente, isso vai dirigir sua vida e você vai chamar de destino. Se você não se der conta das feridas que este momento está ativando em você, repetirá o mesmo padrão com outras pessoas, outras histórias, outras máscaras. E o pior, achará que o problema está sempre em você. A dignidade. Da mulher que se escolhe, deixe-me dizer, o problema não é você ser intensa. O problema é você entregar sua intensidade a quem não tem estrutura para recebê-la. Não é você que ama demais. É ele que ama de menos, ou pior, ama de um jeito que esvazia, que some, que ignora. E amar não é isso. Tem mulher que, quando é ignorada, acha que precisa ser menos presente, menos carinhosa, menos interessada, como se fosse sua culpa ter sido autêntica. Mas a verdade é que você não precisa se diminuir para caber no silêncio de ninguém. Você precisa expandir até ocupar o espaço que é seu dentro de você. Quando Jung falava da jornada da individuação, ele se referia a esse movimento interno de se tornar inteira. Não metade de alguém, mas inteira. Com luz e sombra, com presença e ausência, com amor e limites. O silêncio pode ser uma arma quando usado com consciência. O problema é que muitas mulheres silenciam esperando ser procuradas. Isso não é silêncio consciente, é manipulação disfarçada. O verdadeiro silêncio poderoso é aquele que vem do entendimento de que você não precisa se explicar, de que quem tem olhos para te ver enxerga até quando você não diz nada. E quem precisa que você implore atenção já deixou claro que não merece sua energia. A ação que nasce do reencontro agora é o momento em que você para de esperar e começa a agir. Não qualquer tipo de ação, mas aquela que nasce do reencontro consigo mesma. É nesse instante que você sai do papel de vítima e se torna a autora da sua narrativa. Jung dizia que não se cura aquilo que não se enfrenta. Ignorar o fato de que você tenha entregado seu poder a alguém que te ignora não vai curar nada. Vai, na verdade, aprofundar a ferida. Toda vez que você envia uma mensagem esperando resposta, já sabendo que ela provavelmente não virá, você está se machucando. Com o tempo, isso esgota sua energia vital. Você começa a duvidar do seu valor, da sua beleza, da sua presença. E aí, o que acontece? Você começa a se calar, não por consciência, mas por medo. Medo de incomodar, medo de parecer demais. E esse medo te transforma numa versão reduzida de você mesma. É nesse ponto que perdemos a dignidade emocional. Você não precisa gritar para se impor, nem jogar indiretas nas redes sociais, nem postar foto provocante para chamar atenção. Quem precisa ver, verá. E se não vir, paciência. Você não é um outdoor emocional para ficar sendo exibida a quem não quer enxergar. Você é casa, é templo, é abrigo de força e sensibilidade.
E quem quiser estar com você, terá que entrar de verdade, calçar os pés da consciência e caminhar com respeito. Uma mulher que se levanta depois de ser ignorada não volta a ser a mesma. Ela pode até continuar amando, mas nunca mais se entrega por migalhas. É aí que o jogo começa a virar. Sem perceber, ele sente que algo mudou. A vibração muda, o olhar muda, a energia muda. Não é mais você esperando, é ele sentindo que perdeu o lugar que ocupava de graça. O ego ferido e a sede de validação, talvez o que te prenda a esse homem que te ignora não seja amor, mas ego ferido. É aquela voz interna que diz: como ele teve coragem de me tratar assim? Isso, minha linda, não é desejo de vínculo, é sede de validação. Mas você não precisa disso. Você precisa de paz, de respeito, de reciprocidade, de alguém que te veja até quando você não diz nada. E isso começa quando você aprende a se ver com esse mesmo olhar. Comece a ocupar seu tempo com coisas que alimentem sua essência. Não falo só de se maquiar ou postar fotos bonitas. Falo de silêncio interior, de espiritualidade, de fazer terapia, de caminhar sem celular, de conversar com outras mulheres que te elevam e não que te incentivam a continuar presa a quem já te descartou. Existe um mundo inteiro dentro de você pedindo atenção, e você está focando no telefone que não vibra. A autossabotagem disfarçada e o convite ao crescimento, um dos perigos desse processo, é a autossabotagem disfarçada de coincidência. É quando você, sem perceber, começa a criar desculpas para se aproximar dele. Ah, ele esqueceu uma blusa aqui. Era só para mandar aquele documento. Só fui ver se ele estava bem. Não, não é só isso. Você sabe que não é.